temperatura e termômetros. O que é temperatura? É uma forma de medição para o calor. Temperatura é uma unidade de medida que serve para medir o calor de uma substância. É isso. É a unidade que se usa para medir o calor, que é a agitação das partículas. A temperatura é a medida do grau de agitação das partículas no corpo. Conceito de temperatura. Temperatura é a grandeza física associada às sensações táteis de frio ou quente que elas nos transmitem e está relacionada com o nível de agitação atômico-molecular. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Atenção! Temperatura não é a quantidade de calor que um corpo possui. Podemos confiar em nossa sensação de frio e quente? Experiência 1. Materiais. Placa de madeira, placa de metal. As informações térmicas que o tato fornece ao nosso cérebro não são muito confiáveis. Quando dois materiais se encontram no mesmo ambiente durante muito tempo, eles estarão em equilíbrio térmico com o ambiente. Logo, a temperatura tanto do ambiente quanto das duas placas é aproximadamente a mesma. Entretanto, se eu colocar uma mão sobre a placa de madeira e a outra mão sobre a placa de metal, vou ter sensações térmicas diferentes sendo transmitidas para o meu cérebro. Vou ter a nítida impressão que a placa de metal está mais fria do que a placa de madeira, mas, na verdade, isso não acontece. A temperatura das duas é idêntica. Experiência 2. Materiais. 3 recipientes. Um com água gelada, um com água morna, um com água quente. Mergulhe uma das mãos no recipiente com água quente e a outra no recipiente com água gelada. 15 segundos depois. Agora, coloque ambas as mãos dentro do recipiente com a água morna. Apesar de ambas as mãos terem sido colocadas no mesmo recipiente de água morna, cada uma forneceu uma informação inversa ao cérebro. A mão que estava em contato com a água fria pareceu quente na água morna, e a que estava na água quente pareceu fria na água morna. Nossa sensação térmica, portanto, não é confiável. Por isso, usamos os termômetros. Para que a temperatura possa ser considerada uma grandeza física, é necessário que saibamos medi-la de modo que tenhamos um número associado a cada temperatura. A partir do momento em que o homem procurou medir temperaturas, percebeu que, para isso, deveria criar escalas numéricas e instrumentos menos subjetivos do que os 5 sentidos. Esses instrumentos graduados são denominados termômetros. Existem diversos tipos de termômetros, cada um deles utilizando a variação de uma grandeza que muda de acordo com a temperatura. Estou aqui diante de alguns termômetros. Este aqui possui um tubo capilar contendo álcool com corante vermelho, que dilata quando aquecido e contrai quando resfriado. É utilizado em laboratórios por possuir uma escala que permite a variação mais ampla da temperatura, de menos 10 graus Celsius a 110 graus Celsius. Esse outro termômetro também utiliza a dilatação do álcool. A diferença dos dois é que esse termômetro tem uma limitação de escala maior, de menos 40 graus Celsius a 50 graus Celsius. Esses outros dois são os termômetros clínicos. Clínicos porque são usados pelos médicos para poder determinar a temperatura do corpo humano. A única diferença deste aqui para os outros dois é que o líquido usado é o mercúrio. Ele tem um estrangulamento para permitir a leitura fora do contato com o corpo. Outro tipo de termômetro, não tão conhecido, mas com certeza bastante presente no nosso dia a dia,
é o termômetro de cristal líquido. Ele utiliza uma propriedade dos cristais, que é a mudança de sua cor de acordo com a temperatura. Quando um termômetro está em contato térmico com algo cuja temperatura desejamos conhecer, a energia fluirá entre os dois corpos até que suas temperaturas se igualem e o equilíbrio térmico se estabeleça. A escala de temperatura mais comum é a escala Celsius, que tem como referência o ponto de congelamento da água a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água ao nível do mar a 100 graus Celsius. Nos países de língua inglesa, onde o Sistema Internacional de Unidades ainda não se encontra amplamente difundido, costuma-se usar, na medida da temperatura, uma escala denominada Fahrenheit. A escala Kelvin, usada principalmente nos trabalhos científicos, representa a única escala cujo zero coincide com o zero absoluto, que é o estado térmico de menor agitação atômico-molecular. Você viu nesse vídeo o que é a temperatura e conheceu os termômetros, instrumentos utilizados para medi-la. No próximo vídeo, você conhecerá duas formas de transferência de energia sob a forma de calor: a transferência do calor por condução e a transferência do calor por convecção.